A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Na continuação do nosso estudo do livro de Daniel, hoje vamos ver os 2 decretos assinados pelo rei Dário. E nesses 2 decretos veremos o resumo do reino do Anticristo e o seu fim. Hoje estaremos estudando o capítulo 6 do livro de Daniel. E no primeiro decreto, vamos ver que fica estabelecido que no período de 30 dias, ninguém pode fazer nenhum tipo de petição a nenhum deus ou a nenhum homem, exceto ao rei. Vamos ler Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao 10, o estabelecimento do primeiro decreto. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, e que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, nessa leitura que acabamos de fazer, vemos o primeiro decreto que foi sancionado pelo rei Dario. E nesse decreto já podemos perceber uma característica do anticristo nos últimos dias. Característica essa que é citada pelo apóstolo Paulo também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Que ele se engrandece sobre tudo que se chama Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor nos diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade,
o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, esse santuário de Deus não é um terceiro templo que supostamente será construído em Jerusalém. Esse santuário de Deus são os santos, e nós já vamos ver isso no decorrer desse estudo. Esse texto que o apóstolo Paulo citou em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo ele tirou de Daniel no capítulo 11, que é a explicação do capítulo 8 de Daniel. Eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 11 de Daniel, mas você pode ler todo o capítulo, que será muito bom. Mas para não estender muito esse vídeo, eu vou ler o versículo 21, 22, 28, 31 e 39. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebradas como também o príncipe da aliança. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. O seu coração será contra a santa aliança. Lembra que eu falei que os santuários são os santos? O coração dele será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E esse sacrifício diário é a pregação do Evangelho. Mas em nenhum outro vídeo eu explico isso. Eu já falei em vídeos anteriores. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram honrará, com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos.
e lhes repartirá a terra por prêmio. Tudo que li aqui, Paulo resumiu em 2 Tessalonicenses 2. A apostasia dos últimos dias, a revelação do homem da iniquidade, o engrandecimento dele sobre todo Deus, porque nesse primeiro decreto o rei Dario está sendo engrandecido acima de todo Deus. Mas lembram-se da parte do assentar-se sobre o santuário? É ele se voltar contra a Santa Aliança, como foi falado acima. Em outras palavras, é ele fazer guerra contra os santos. E é esse o motivo pelo qual muitos se apostatarão, porque não terão forças para resistir. E doutrinas como o pré-tribulacionismo preparam pessoas para isso. Pré-tribulacionismo, calvinismo, adventismo, catolicismo, doutrina da prosperidade, doutrinas que não preparam ninguém para a batalha, mas que mandam soldados desarmados para a guerra. Ainda o adventismo e o calvinismo têm a vantagem de compreender que o arrebatamento é no final da grande tribulação. Mas a doutrina deles, o ensino deles, quando passar pelo fogo se queimará. Mas aqueles que estão esperando um arrebatamento antes da grande tribulação, quando se derem de cara com a besta, com o anticristo, o que farão? E os mestres da doutrina da prosperidade que colocam suas ovelhas cheias de desejos, de enriquecimento, de riqueza, de conquista, o que farão a hora que tiverem que abrir mão de todos os seus bens, de tudo aquilo que desejaram tanto conquistar por amor a Cristo? Porque além de encherem o coração das ovelhas com desejo de bens e riquezas, pregam que elas serão arrebatadas antes da grande tribulação. Essas pessoas não estão preparadas para a batalha. Viram por que o motivo da apostasia? São soldados sem armadura. O anticristo é o filho da perdição. Ele é o próprio filho de Satanás. E o Deus estranho a quem ele honra, a quem ele dá honras e recebe auxílio, é Satanás. 2 Tessalonicenses 2,9 diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Não vou entrar na questão se esses prodígios são verdadeiros ou falsos nesse vídeo, mas no YouTube, no comentário fixo, eu vou deixar o link de uma playlist aonde eu fiz 3 partes só falando da besta da terra. E ali tem muitas coisas que vão esclarecer muito a mente dos irmãos. Olhe a playlist depois. Também vou deixar uma playlist onde mostra de onde vem o anticristo e quem é esse Deus que ele honra, qual o nome que esse Deus recebe no mundo. Porque nós sabemos que é Satanás, mas ele é tratado como um Deus de onde ele vem. Então ele se engrandece sobre todo Deus, mas ele também honra Satanás, que é através de quem ele está agindo. Então vejam quantas coisas aprendemos sobre os últimos dias com o primeiro decreto. O engrandecimento do anticristo, a honra que ele dá ao seu Deus, que é Satanás,
a guerra que ele faz contra os santos, fora as outras guerras que ele fará até mesmo contra o seu próprio povo. Nesse tempo, muitos se apostatarão da fé. Porém, como está escrito em Daniel 11, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Assim como Daniel, que continuou orando, mesmo em meio à ameaça de morte, porque não amou a própria vida, antes permaneceu fiel a Deus. E o que aconteceu com Daniel por manter-se fiel? Ele foi jogado na cova dos leões. No período da grande tribulação, há pessoas que morrerão dando testemunho de Cristo. Mas também há pessoas que permanecerão vivas, porque Deus as guardará até o fim. Essas pessoas não serão arrebatadas antes da grande tribulação, mas serão preservadas até o fim no deserto, como está escrito em Apocalipse 12. Assim como Daniel, que dentro da cova dos leões foi guardado. Irmãos, o fato de Daniel ser lançado aos leões não deve passar em branco na leitura desse texto, porque no capítulo 7 nós vamos ver 4 animais, e o primeiro animal, que é o leão, ele representa a Babilônia. Então vejam, o leão representa a Babilônia, Daniel é lançado aos leões, e temos uma Babilônia, uma grande Babilônia no final. Uma grande Babilônia que será derrubada e se tornará morada de demônios, como diz em Apocalipse capítulo 18. Irmãos, vamos ver o que aconteceu com Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 20 a 23. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deus enviou seu anjo. Deus não precisou tirar Daniel da cova dos leões para o guardar, mas Deus o guardou na cova dos leões. Acaso Deus perdeu esse poder? Porque o que eu já ouvi de muitos é que se a igreja não for arrebatada no final, todos vão morrer. Deus não perdeu esse poder, irmãos. Assim como ele fez separação entre Israel e os egípcios, assim como ele sustentou Israel com maná no deserto, assim como ele guardou Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do fogo e Daniel na cova dos leões, assim também na grande tribulação aqueles que hão de ir para o deserto serão guardados. O anjo do Senhor guardou Daniel até que o rei veio no fim da noite para tirar Daniel da cova.
Esse no fim da noite me fez até lembrar de um salmo, Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está a vida, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No anoitecer, Daniel foi lançado aos leões, mas pela manhã veio a alegria, pois o rei o tirou da cova dos leões. Essa noite representou a grande tribulação, o amanhecer, a vinda do rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, para arrebatar seu povo e com esse exército executar juízo sobre o reino da besta. Daniel capítulo 6, versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Irmãos, veja o segundo decreto do rei Dario. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Esse decreto de Dario foi uma profecia do estabelecimento do reino de Cristo. Lembram do que falei dos leões representarem a Babilônia no fim? Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. As mesmas palavras que vemos na profecia de Daniel 2, quando o Senhor Jesus, que é a pedra que bate nos pés da estátua, vem, são as palavras de Dario. Até mesmo o fato dos prefeitos, sátrapas, governadores e presidentes terem seus ossos esmiuçados quando foram lançados aos leões, quando receberam o julgamento do rei. Veja Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Irmãos, essas palavras todas já estão profetizando a vinda do reino de Cristo. E quando vier o reino de Cristo, no final da grande tribulação, Jesus com os seus exércitos, veja aqui o que podemos acrescentar em Daniel 7, 24 a 27. Os 10
chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse reino é o reino milenar que nós vemos em Apocalipse capítulo 20. E nós somos chamados por Deus para fazer parte desse reino. Mas para isso, precisamos atender a esse chamado. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Irmãos, que seu depósito esteja em Cristo, que seu tesouro esteja no céu, porque é do Senhor que nós podemos receber a vida eterna. E fora de Cristo Jesus não há Salvador. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que outras vidas também possam ser edificadas.